Olá, tudo bem? Começando mais uma análise aprofundada para quem busca a aprovação. Eu sou o apresentador 1 E eu sou o apresentador 2. e olha, hoje o tema é simplesmente a espinha dorsal do direito civil. A gente vai desvendar o universo das obrigações, com base no caderno 22 do projeto ENAC Turbo, um material incrível. Exato. E é super importante já começar com esse crédito. Toda a nossa conversa de hoje é uma interpretação, um resumo didático do material espetacular elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa. A nossa missão aqui é pegar todo esse conhecimento e transformar em ferramenta de aprovação. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa: como é que se pega um tema tão denso e transforma em acertos garantidos na hora da prova? É exatamente esse o nosso objetivo aqui. Vamos traçar um mapa estratégico para chegar lá. E o nosso caminho é bem claro, olha só. A gente começa entendendo a estrutura, depois mergulha nas modalidades e no pagamento, analise o que acontece quando dá errado no inadimplemento e, por fim, uma revisão com aquelas regras de ouro para memorizar. Tudo pronto? Então, vamos lá! Ok, primeiro, o alicerce de tudo. O direito das obrigações é, basicamente, o que organiza a vida em sociedade, economicamente falando. É o que faz com que, ao comprar um pão, exista o dever de entregar o pão e a obrigação de pagar por ele. Compreender essa relação entre credor e devedor é o passo número 1. Agora a gente entra no filé mignon do assunto. As modalidades são como as diferentes versões de uma obrigação. E aqui, quem está se preparando para concursos de alto nível precisa ter atenção máxima, porque é na diferenciação desses tipos que a FGV adora criar suas pegadinhas. E já começamos com um clássico. Na obrigação de dar coisa certa, o objeto é específico. Pense na venda do cavalo trovão. Se um raio atinge o trovão antes da entrega, sem culpa do devedor, paciência, a coisa perece pro dono. Mas na coisa incerta, a obrigação é de entregar um cavalo. Se o trovão morrer, o devedor tem que arrumar outro cavalo, porque o gênero cavalo não perece. Parece simples, mas na hora da prova, faz toda a diferença. Isso aqui é o terror dos candidatos. Se 3 pessoas devem um cavalo, que é indivisível, e por culpa delas o animal morre, a obrigação vira dinheiro, e dinheiro é divisível. Cada um paga a sua parte, a indivisibilidade some. Agora, se a obrigação era solidária desde o início, mesmo que vire dinheiro, a solidariedade continua. O credor pode cobrar o valor total de qualquer um deles. É como diz o professor Lessa, a solidariedade é um reforço no vínculo, não uma característica do objeto. Muito bem. Depois de entender os tipos de obrigação, vamos para o desfecho natural dela, o pagamento. É o final feliz da história. Mas, claro, o caminho até ele tem várias regras e exceções que as bancas exploram sem dó. Essa tabela é ouro puro. O ponto central aqui é a palavra subrogação. O terceiro interessado, tipo fiador, quando paga dívida, ele não só tem o direito de ser reembolsado, ele vira um novo credor, com todas as garantias que o credor original tinha. Já o não interessado que paga em nome próprio, coitado, só pode cobrar o valor que pagou, sem nenhuma garantia extra. Vira um credor comum. É uma diferença brutal. E tem essa figura, o credor putativo, que é uma proteção para o devedor que age de boa fé. Sabe aquela história de pagar o aluguel para o filho do dono do imóvel, que sempre foi quem cobrou? Se depois descobre-se que ele não era o herdeiro legal, não importa. Se o pagamento foi feito de boa fé, para quem todo mundo achava que era o credor, ele é válido. O verdadeiro credor que vá atrás de quem recebeu o dinheiro. E sobre o local do pagamento, a regra é clara. Na dúvida, o conforto é do devedor. A dívida é possível. Isso significa que cabe ao credor ir até o domicílio do devedor para receber, a não ser, claro, que o contrato diga o contrário, transformando a dívida em portável, onde o devedor tem que levar o pagamento. Mas o padrão é o credor se mexer. Bom, mas a gente sabe que nem sempre a história termina com o pagamento. Às vezes as coisas dão errado. Aí a gente entra no território do inadimplemento, do conflito. É aqui que o direito precisa apresentar as soluções para o credor que não recebeu o que lhe era devido. Mora é basicamente o atraso qualificado, o atraso que gera consequências jurídicas, e a distinção é fundamental. Em uma dívida com data de vencimento, como a fatura do cartão, a mora é automática. Passou da data, já está em mora. É a mora ex re. Agora, em uma obrigação sem prazo definido, o credor precisa avisar o devedor. Essa notificação é que constitui a mora, chamada de ex persona.
E chegamos na tabela da aprovação. Confundir cláusula penal com arras é um erro muito comum. A grande virada de chave está na indenização suplementar, nas arras confirmatórias que servem para confirmar o negócio. Se o prejuízo for maior que o sinal, pode-se pedir a diferença. Agora, nas arras penitenciais, aquelas que permitem o arrependimento, aí não, a perda do sinal ou a devolução em dobro é o teto. É a consequência máxima e ponto final. Para fechar, vamos para o nosso resumo final. São aquelas frases curtas, diretas, que precisam estar frescas na memória na hora de marcar o X na questão certa. Vamos consolidar o que é mais importante. Regra de ouro número 1, para não esquecer jamais. Solidariedade não se presume. Ou está na lei, ou está no contrato. Se não tiver escrito em lugar nenhum, cada um é responsável só pela sua parte. Fim de papo. Segunda regra, a do gênero imortal. Se a obrigação é de entregar algo genérico, como uma saca de café, não existe desculpa de que a minha saca se perdeu. O gênero saca de café existe no mundo, o devedor que se vire para cumprir. Terceira regra, a da conversão. O objeto era indivisível, como cavalo. Mas se a obrigação não for cumprida por culpa dos devedores, ela vira uma dívida em dinheiro. E dinheiro, como a gente sabe, é o bem mais divisível que existe. A obrigação se quebra em cotas. Quarta regra de ouro, a da proteção à boa-fé. Quem paga bem, paga uma vez só. Se todas as circunstâncias levavam a crer que aquela era a pessoa certa para receber, o pagamento é válido e o devedor está liberado da sua obrigação. E a quinta, que é muito importante. A redução da multa abusiva não é uma opção para o juiz, é um dever. O artigo 413 do Código Civil é imperativo. O juiz deve reduzir. É uma norma de ordem pública para coibir o enriquecimento sem causa. E para fechar com chave de ouro, a pegadinha que derruba muita gente boa. Decore isso. Arras penitenciais e indenização suplementar são como água e óleo, não se misturam. O artigo 420 é taxativo. O preço do arrependimento é o valor do sinal e nada mais. E a gente encerra com essa citação fantástica do professor Lessa, que nos lembra que tudo isso que a gente discutiu não é só teoria para a prova. É, na verdade, a própria estrutura que permite que a nossa sociedade funcione, que os negócios aconteçam e que os direitos sejam respeitados. Essa análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou a organizar as ideias, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa assim que o próximo resumo for liberado. E aí, qual tema merece uma análise como esta? Deixe a sugestão nos comentários. Um abraço e até a próxima!